Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoada segunda-feira, neste dia em que rezamos pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Peçamos a Deus a eterna luz para os que já dormem em Cristo Jesus. Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, Supremo Dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Trago neste dia uma meditação do livro Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. O título de hoje é Só em Deus há de pôr toda a esperança e confiança. O discípulo: Senhor, qual é a minha confiança nesta vida? Ou qual é a minha maior consolação no meio de tantas coisas que se apresentam a meus olhos debaixo do céu? Porventura, não sois vós, meu Deus, aquele Senhor cujas misericórdias não têm número? Onde me foi bem sem vós? Ou quando me pode ir mal estando convosco? Antes quero ser pobre por amor de vós, que rico sem vós. Por melhor tenho peregrinar convosco na terra, que sem vós possuir o céu. Onde vós estáis, está o céu, e onde não estáis, está a morte e o inferno. Vós sois o objeto dos meus desejos, por isso não cessarei de orar, gemer e clamar por vós. Enfim, não posso confiar plenamente senão em vós, nem esperar em minhas necessidades, socorro nenhum senão de vós, ó meu Deus. Pergunto: em quem estamos depositando a nossa esperança? Hoje peçamos a graça ao bom Deus de o termos sempre como o centro da nossa vida, porque só Ele é capaz de conceder a paz que sacia o nosso coração. O Evangelho de hoje é narrado por João, capítulo 15, 26, 16, 4a. E assim diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Amado ouvinte, a liturgia deste dia nos apresenta Jesus preparando o coração dos seus discípulos e o nosso para a continuidade da missão e nos alerta
para os desafios em meio ao caminho. O Evangelho considera normal o fato de o discípulo dever sofrer, como Cristo, perseguições e contradições. O mundo não pode deixar de odiar o discípulo, mas não é tanto a ele ou a eles que se dirige o ódio do mundo, mas ao nome de Jesus, à sua pessoa, porque ele é o Salvador e Redentor da humanidade inteira. Veja bem, o Pai enviou o Filho e enviará o Paráclito, que significa defensor. Este é o Espírito da verdade, o Consolador, que o Filho enviará de junto do Pai e dará testemunho de Jesus, de tudo quanto ele ensinou e pregou. Então, qual é a missão do Paráclito? Nos mostrar quem é Jesus. E nós, animados pela presença do Santo Espírito, também daremos testemunho de quem é Jesus. Os nossos fiéis, em princípio, não precisam de doutrinação, antes de uma experiência querigmática, a partir do Evangelho pregado e vivido. Depois sim, elas vão conhecer os elementos da fé, toda a tradição da Igreja, com seus mais de 2000 anos de história. Veja bem, estar a favor de Cristo significa ter contra nós aqueles que pregam um mundo de facilidades, de prazeres passageiros, prazeres desse mundo. É por isso que Jesus não nos deixa sozinhos, nos envia o Consolador, aquele que nos lembrará de tudo quanto ele nos ensinou. Os seguidores de Jesus sofrerão perseguições ao longo da história e continuam sofrendo até hoje. Quantas pessoas não estão presas por causa da sua fé, presas em si mesmas? Quantas famílias deslocadas de sua terra, quantos martirizados e mortos por causa da sua fé? Os noticiários, hora ou outra, nos falam de cristãos perseguidos, igrejas destruídas, entre tantas outras coisas que abalam a fé. Pergunto, e nós? O que nos prende? O que nos paralisa e não nos permite darmos testemunho desse Deus amor? O nosso egoísmo? A nossa falta de caridade? O que tem impedido a mim, a você, de testemunharmos o amor de Cristo? O Evangelho é para nós um caminho, e é o Espírito Santo que nos mostra a verdade que Jesus ensinou e, de modo prático, nos ajuda a testemunhar. Sabe o que significa testemunhar? Abrir-se ao Espírito Santo, dom de Deus. Isso implica renúncia, desapego. E é aqui que fraquejamos, porque diversas vezes queremos fazer somente o que nos convém, esquecendo que Deus é o Senhor da nossa vida, o sentido e centro de tudo. Abramo-nos à ação do Espírito Santo, para que Ele nos encoraje no testemunho do Evangelho. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado dia. Meu abraço em minhas orações.